Está no ar o IoCast. O podcast da automação. Desde já agradeço a todos vocês aí, ouvintes, que estão ligadinhos aí no nosso podcast, hein? Muito obrigado. Você que está ouvindo pela estreia ou você que está ouvindo aí após a estreia pelo YouTube, pelo Spotify ou por outras plataformas digitais que o IoCast está inserido. Muito obrigado. Siga o Guri da Automação em suas redes sociais, hein? Acesse o site do Guri da Automação, que é o www.guridautomação.com. Dúvidas, perguntas, sugestões, nos envie um e-mail, hein, que é o contato@guridautomação.com. Agora, sem mais delongas, vamos para o segundo episódio do nosso IoCast. Este é o segundo episódio do IoCast, o podcast da automação. E hoje eu estou muito feliz pela presença ilustre, que é o César Cassiolato. César, muito obrigado por ter aceito esse convite, é um prazer, tá? Ô Pedro, eu que agradeço a gentileza aí do convite, né? Espero poder ter um bate-papo interessante com você e com seus ouvintes, né? E que a gente, de uma certa forma, possa contribuir com o pessoal. Mas eu que agradeço a gentileza do convite. César Cassiolato, natural de onde, César? Então, eu nasci em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo. E aí, como que surgiu, assim, a gente já sabe, com certeza, os ouvintes te conhecem muito bem, que você é autodidata aí no ramo da instrumentação, automação e tecnologia Profibus, mas de onde que veio, assim, o início de se tornar engenheiro eletrônico? Por que engenharia eletrônica? Ô Pedro, então, isso era um sonho de garoto, né? Eu venho de uma família pobre, né, sem muitas condições, e aí quando eu era garoto eu vivia em terrenos baldios, à procura de algo que eu pudesse brincar ou mesmo vender ali para fazer um dinheirinho para ajudar meus pais, né? Os meus pais ainda são vivos, né? Eles têm 93 anos, né? O meu pai era sapateiro, trabalhava num quartinho no fundo da nossa casa, minha mãe de vez em quando costurava, e a nossa vida era bastante difícil, rapaz. E aí, ó, para você ter uma ideia, eu cheguei a pegar esterco, né, e vender como adubo nos bairros novos aqui de Ribeirão Preto, né? A gente não tinha geladeira nessa época, e para você ter uma ideia, a primeira geladeira foi comprada quando a minha irmã concluiu, né, e se formou na USP. E aí até eu chegava a vender, eu e minha mãe, a gente fazia gelinho, o famoso sacolé, né? E eu vendia para ganhar um troquinho e ajudar a família, né? E nessas minhas idas e vindas aí nesses terrenos baldios, né? Por muitas vezes eu achava um rádio velho, algum brinquedo mais bem elaborado, né? Que tinha na época. E aí eu ficava mexendo, montando, desmontando, às vezes fazia funcionar. E meu pai sempre comentava que eu poderia ser engenheiro, né? Mas na verdade, assim, eu não tinha ideia do que era, né? Fazer uma engenharia e ser um engenheiro, né? E também que estava muito longe, né, de uma realidade, né, e parecia algo impossível, né, dentro da minha realidade. Mas eu sempre trouxe isso, né, comigo, e apesar das dificuldades que a gente tinha, né, aí no final do segundo ano eu acabei conseguindo uma bolsa de estudo para um colégio particular e vi a chance da minha vida. Falei, bom, eu tenho que investir aqui no estudo, né, a minha irmã também tinha ganhado uma bolsa de estudo e foi graças a essa bolsa que ela conseguiu entrar em primeiro lugar na USP, né. E aí eu comecei a me dedicar e acabei passando no vestibular na USP e na Unesp. Fui cursar engenharia elétrica, fiz ênfase em eletrônica, né?
E aí, lógico, né? Quando minha família não tinha condição, eu fui fazer a universidade fora de Ribeirão Preto, aí não tinha roupa adequada, não tinha calçado, isso eu acabava ganhando de alguns amigos, né? Minha própria irmã me ajudava, o meu pai, um pouquinho que ele ganhava, ele colocava tudo, né, ali pra gente, que a gente pudesse estudar, mas, né, apesar de tudo aí, essas dificuldades eu enxergo que foram o meu combustível, né? E aí, com isso, eu acabei me formando, e graças a Deus, né, eu sempre agradeço a Deus, porque talvez se eu não tivesse essas dificuldades, eu não teria a determinação que eu tive, né, e com isso eu acabei, então, realizando o meu sonho de me tornar engenheiro. Então, isso realmente vem desde lá de garoto, né, e aí eu acabei fazendo engenharia elétrica com ênfase em eletrônica na Universidade de São Paulo, aí na USP. Cara, bacana demais. Tipo assim, superação mesmo, né? Foi com bastante superação e determinação, né? Uma fase muito difícil, mas gratificante, né? Mas igual a gente sabe, assim, que engenharia é difícil, é complicado e para você que no momento estava vivendo situações difíceis, chegou um momento assim que você pensou, ah, eu vou desistir, ou isso não é para mim, tá complicado, já chegou a passar sua mente, desistir? Ó, é assim, eu sou uma pessoa que eu não desisto muito fácil daquilo que eu acredito, né? Sou uma pessoa bastante determinada, né? E até por isso que eu comentei que eu agradeço muito a Deus aí, né? Porque talvez com essas dificuldades, né, acabou me ajudando a encarar os desafios de uma outra forma, né? Então, mesmo com todas as dificuldades, né, para você ter uma ideia, né, eu ia para a faculdade, às vezes eu ganhava roupa de amigos, né? Então, assim, as dificuldades eram grandes, né? Mas nunca pensei em desistir porque eu sabia que eu tendo estudo, né, que aquilo ali seria um trampolim para uma vida melhor, né? Não só para mim, né? Mas também para meus pais e aí posteriormente para minha esposa e minha filha, né? Então, nesse ponto eu nunca pensei em desistir, não, ô Pedro. No quesito, igual nessa época, você tem contato assim com algum aluno daquela época? Ou eu tenho sim, né? Principalmente o pessoal quando a gente morava em República, né? Fica aquela amizade, né? É uma amizade que de longa data, né? Isso já vai completar agora 33 anos, né? Então, nós somos até mais do que amigos, né? A gente encara isso como algo para a vida toda, né? E a gente está sempre próximo, sempre que a gente pode, a gente está próximo, né? Então, eu acho que o importante da vida é isso, né? Essa relação de amizade, de gratidão com as pessoas, né? Outra coisa, né? Sempre importante, a vida vai nos abrindo portas, né? E criando oportunidades. Tá certo que às vezes a gente tem que passar por essa porta, né? Não adianta só a vida abrir uma porta, você tem uma oportunidade se não tem essa determinação para atravessar essa porta, né? E abraçar mesmo a oportunidade. Então, eu vejo também que a gente tem que ser grato a quem nos ajuda, né? E eu tive muita ajuda de várias pessoas, né? E também a gente permitir novas portas para os que estão começando, né? Então, eu acho que o importante da vida e da nossa jornada, né? Sempre é pensando numa via de duas mãos, né? Então, eu encaro assim, né? Cara, o interessante nisso aí, você falando aí de nunca desistir, que muitas das vezes a gente não tem aquela noção de se a gente tivesse desistido, muitas das vezes, como é que seria a vida da gente? Eu lembro, assim, até que na época lá, quando eu fui fazer meu curso técnico de eletrônica, né? Eu já saí em cima do horário para ir lá para fazer essa prova. E na época lá eu tinha uma bicicleta e no meio do caminho essa bicicleta soltou a corrente. Aí eu colocando a corrente, sujando a mão toda, em cima do horário, aí bate aquele negócio, nossa, não vou nisso não, eu vou chegar atrasado, minha mão tá toda suja. Mas quando você tem aquele negócio, falou, de não se entregar, né, pro problema, e mesmo se você chegar atrasado, mas pelo menos eu fui lá, não você ficar com aquele sentimento de, ai, se eu tivesse ido, né? E a gente olha para trás assim e vê que a gente realmente tomou a decisão certa, que a determinação é tudo, né? Porque sem determinação, né? Que assim, às vezes a pessoa fala, não, o cara é muito inteligente, né? Às vezes não é nem uma questão de inteligência, né? Eu acredito que. Porque eu acredito, bom, em primeiro lugar, acho que todo mundo é inteligente, né? Só acho que a diferença está na questão como a gente encara os problemas e os desafios, né? Outra coisa, certamente, né?
algumas pessoas têm mais oportunidades que as outras, né? Então, ou de uma outra forma, algumas pessoas também criam as oportunidades, né? Verdade. Então, eu acho que é tudo uma forma com que você enxerga, a ótica com que você coloca para que a sua determinação possa trazer aquele resultado tão esperado, né? Um ponto fundamental, eu acho que é você acreditar primeiro em você, né? Porque se você não acreditar em você, como que outras pessoas vão acreditar, né? Se você não deixa isso de forma transparente, né, para quem está ali ou te entrevistando, ou para o seu coordenador, para o seu superior, diretor e assim por diante, né? Então, o ponto fundamental é, independente da dificuldade, né, acredite no seu potencial, né? E isso eu venho fazendo ao longo, né? Eu vou completar 55 anos, né? Então, ao longo desses 55 anos, eu sempre explorei muito. Então, eu sou uma pessoa que estudo muito, leio muito, né? É o tempo que eu tenho, eu sempre quero ganhar um conhecimento a mais, né? Então, conhecimento nunca é demais, né? E, por outro lado, eu tenho a mania também de escrever bastante, eu compartilho bastante artigos técnicos, né? Então, eu acho que isso é uma forma de você trabalhar essa determinação, né? O conhecimento é algo importante, mas lembrando sempre que você tem que acreditar em você primeiro, né? E ter um plano, né? Um plano de vida, um plano para sua carreira. Às vezes, se você não tiver esse plano para você, você está no plano de outra pessoa, né? Então, eu sempre coloquei muita determinação, muita energia, muita seriedade em tudo que eu faço, né? E aquilo que você falou no começo da nossa conversa, às vezes, né, quem está de fora não consegue enxergar, só enxerga os resultados, né, mas não enxerga a caminhada, né, as dificuldades, né, as pedras no caminho e assim por diante. E um ponto interessante aí que você falou aí, que muitas das vezes há pessoas que têm mais oportunidades que outras, mas se a oportunidade assim, não bater na sua porta, uma coisa interessante que você falou é você criar a oportunidade, né? Não só ficar esperando. Porque assim, às vezes você, por exemplo, você entra numa empresa, né? E se você não se envolver, né, de uma forma geral ali, com as atividades da empresa, talvez você vai permanecer no mesmo cargo por muito tempo, né? Agora, se você buscar ter o conhecimento das diversas áreas dessa empresa, se envolver com o ramo dela mesmo, né? Com isso você vai ganhando conhecimento, as pessoas vão te conhecendo, ou seja, você está trabalhando, né, para gerar uma oportunidade, né? Então, sem dúvida, a gente tem que criar as oportunidades. Após formado, assim, como é que foi o início, assim, da carreira? Bom, vamos lá. Então, aí tem uma história legal, né? Mesmo antes de eu me formar, eu me formei em 1990, né? Mas já antes de me formar, eu acabei arrumando um estágio numa empresa de eletrônica. Nessa época, essa empresa ela fabricava máquinas eletrônicas para selecionar grãos como café, amendoim, ervilha, né? E aí eu fiquei como estagiário 2 meses e já fui contratado, né? Por quê? Nessa época, haviam poucos engenheiros que dominavam os microcontroladores, né? E foi muito legal, porque eu fiz vários projetos de hardware, de software, né? Algo assim, inovador para a época, né? Para você imaginar, nós não tínhamos internet, né? A gente tinha que importar os datasheets, né? Dos componentes eletrônicos, microcontroladores, estudar, ralar, Sim, né? sim. Hoje, você joga na internet, tem vários repositórios de código-fonte, né? Você pode pegar exemplo de códigos, mas naquela época não. Tudo era feito em linguagem de baixo nível, né? O assembly. E eu adorava, né? Essa parte de linguagem de máquina, né? Aí depois até comecei a trabalhar um pouco com linguagem C, que é o que até a gente usa até hoje no desenvolvimento. Porém, hoje nós temos CPUs poderosas, né? Com vários recursos. Nós temos a internet, né, que acaba, de uma certa forma, facilitando a informação que você precisa, ela chega muito mais rápido do que antigamente. Hoje, em coisa de meses, você já faz um projeto. Antigamente, né, um projeto desse porte, você demorava 3 anos para fazer, né? Então, mas foi muito legal, porque foi o início da carreira que me ajudou a ganhar muita experiência em projetos de firmware, de hardware. Aí depois eu tive uma passagem rápida na área médica, onde eu acabei desenvolvendo equipamentos de ECG, né, que é eletrocardiograma com tubo de raio catódico,
os primeiros aí com tecnologia digital, anteriormente era tudo com tecnologia analógica, né? Também oxímetros, né? E nesses dois segmentos, tanto de equipamento voltado para agricultura, né, ou o próprio beneficiamento de grãos, né, com seleção de grãos que eu comentei, e aparelhos médicos, os projetos ainda usavam muito pouca tecnologia digital, né? E aí foi um momento que eu aprendi muito, né? Porque eu acabei aprendendo muito da parte digital, acondicionamento mesmo do sinal analógico e controle. E aí foi legal, porque com essas três diferentes frentes de tecnologia digital, acondicionamento analógico e controle, né? Eu acabei depois entrando e trabalhando como engenheiro de desenvolvimento na área de automação na Smart, né? Então, esse foi meu início aí de carreira, Pedro. Perfeito aí, César. A gente ouve muito falar, porque nos hospitais tem muitos equipamentos eletrônicos e há o pessoal que dá manutenção nesses equipamentos, mas geralmente você não ouve muito falar como adentrar essa área. Então, até para os ouvintes aí, aguçar mais aí a curiosidade, que com certeza tem mercado de uma mão de obra qualificada, né? Sim, você está certo, né? Existe, não só na área médica, como na área de automação, né? Existe um mercado muito propício, né, a se ter negócios. Hoje, né, de uma forma geral, todas as empresas acabam tendo na sua gestão essa questão de redução de custo. Dependendo do custo de manutenção, às vezes compensa você mandar arrumar um equipamento do que realmente comprar um novo, né? Nas empresas já existem grupo de profissionais fazendo esse tipo de análise, né? Só que às vezes o que acontece? Você acaba não encontrando aquela empresa especializada naquela linha de produtos, né? Mas focando em automação, esse realmente é um mercado milionário, né? É um mercado com muitas oportunidades. Até hoje, né, desde 2015 eu estou na Vivace Process Instruments, né? Nós temos uma parte no nosso business, né, que é da manutenção em equipamentos, inclusive manutenções de outras empresas, né? Justamente porque a gente sabe que existe essa procura pelas empresas, por outras empresas que possam arrumar os equipamentos, né? Então, eu falo isso por experiência própria. A gente tem lá no nosso core business uma parte que é voltada a essa parte de assistência técnica dos equipamentos, Pedro. Cara, muito bom. E no outro quesito aqui, ó, questão a gente conversou recapitulando aí como é que foi a sua trajetória assim na Smart? Então, Pedro, esse é um momento bem legal aí, né, onde eu aprendi bastante, né? Então, eu entrei como engenheiro de desenvolvimento, né? E aí fui tendo e criando várias oportunidades, né? Trabalhei com vários produtos, transdutor de pressão, temperatura, posicionadores, né? Conversores, indicadores, né? Com diversas tecnologias como HART, Foundation Field Bus, Profibus, Wireless HART, ASI, etc., né? E aí, em 2002, eu acabei sendo promovido a gerente de produtos da linha de pressão, que era o carro-chefe da empresa, né? Então, eu acabei até acumulando a própria gerência de produto, mas também continuava na divisão de pesquisa e desenvolvimento, né, como engenheiro de desenvolvimento. Aí também, nessa linha de gerência de produtos, eu também fiquei como responsável pela linha de temperatura, pela linha Profibus, né? E isso foi um período muito legal, porque eu acabei participando de vários projetos, startups, aprendi muito aí, e aí, novamente, né, eu agradeço aos amigos e parceiros nesse período, né, da minha jornada, porque a gente ralou muito em vários desenvolvimentos, em vários projetos, viajamos para fazer comissionamento de startup em vários clientes, né, isso no Brasil e fora do Brasil, foi algo de bastante crescimento pessoal e profissional, né, e aí eu acabei interfaceando, então, com diversas áreas da empresa, como produção, qualidade, assistência técnica, marketing, vendas, instalações industriais, engenharias de aplicações nacional e internacional, né, com representantes, né, isso foi um negócio muito legal, com unidades de negócio fora do Brasil. Teve um momento que eu acabei sendo convidado, né, pela parte de conhecimento, a ser secretário-geral de patentes, né, e aí foi muito legal também, porque
a gente aprendeu várias coisas novas, né, em relação à documentação técnica para gerar patentes. Aí nós geramos mais de 24 patentes naquela época, registradas nos Estados Unidos. Depois, em mais ou menos julho de 2004, eu acabei sendo nomeado diretor de marketing, né? 2 meses depois eu fui nomeado diretor de qualidade, assistência técnica e instalações industriais. E aí, rapaz, foi um período com muito desafio, várias frentes, com vários projetos, né? Várias viagens, né? Coordenação de várias equipes, né? Mas foi muito legal, né? Assim, foi um negócio bastante desafiador, mas bastante gratificante. Fiz bastante amigos dentro da Smart e fora no mercado, né? E aí, em 2012, houve uma mudança, né? E a gente acabou criando uma área, então, composta pela assistência técnica, instalação e engenharia de aplicações, e eu acabei assumindo essa diretoria, né, como diretoria de engenharia de projeto e serviços, né? E também, aí eu acabei retornando à divisão de pesquisa e desenvolvimento como diretor da parte de equipamentos de campo, né, que foi a área onde eu comecei, né? E nessa área de pesquisa e desenvolvimento, havia uma outra área também, sobre a coordenação de um outro amigo, né, que era a diretoria de desenvolvimento de sistema de automação, que foi uma trajetória onde eu acabei aprendendo bastante. Eu também colaborei muito, né, nas diversas áreas com várias ideias de produtos, projetos, né, e certamente, né, eu tenho que agradecer aos meus gerentes, aos donos da Smart, aos meus colegas aí de grupo de trabalho, né? Porque eles acreditaram também no meu potencial, né? E eu acredito que a gente não consegue nada sozinho, né? A gente tem que pensar sempre como equipe, né? E focado aí no propósito da empresa, né? E aí, em julho de 2015, eu acabei deixando a Smart, né? Mas de forma bem sucinta, né? Essa foi minha passagem aí pela Smart durante 20 anos. Que isso, 20 anos e passou praticamente em todos os setores da Ismar, né, cara? Desde até que você falou de marketing, né, cara? Então você conheceu praticamente tudo ali da Ismar. Sim, o que o interessante é você ir se envolvendo nas diversas áreas para que você possa abrir as portas e criando as suas oportunidades, né? Sim, Então, sim. eu lembro que quando eu cheguei na Smart, né, naquela minha primeira semana, eu já vi que ali seria um ambiente de trabalho muito legal, né, pelo fato de desenvolver tecnologia no Brasil, né? Eu sempre gostei de tecnologia. E aí eu já comecei, então, né, a montar a minha estratégia para que eu pudesse ter meu crescimento, né, em cima daquela minha determinação natural, né? Então foi dessa forma, né, e realmente foi um momento bem gratificante aí da minha jornada de trabalho. Então, após 20 anos de Ismar, o que veio assim depois? Nesse meio período aí, né, eu mesmo na Smart, eu acumulava outras atividades, né? Eu acabei me envolvendo com a Associação Profibus, né? Você comentou aí que o pessoal deve me conhecer pela Smart, né? E pela Profibus, e isso realmente faz sentido, né? Porque a ideia da Associação Profibus foi algo interessante também. A gente iniciou reuniões técnicas, né? Lá em 1996, 1997, com alguns profissionais, né, de algumas empresas, como a Siemens, a Endress-Hauser, a Altus, a Atos, né, e outras mais, né? Se eu não me engano, a gente acho que eram em 8, 9, 10 empresas, né? E aí depois, em 1999, a gente acabou abrindo oficialmente a Associação Profibus, né? E a Associação Profibus, ela nada mais é do que um braço tecnológico, né, do Profibus International, com sede na Alemanha. E existem vários braços, né, dessa forma em diversos países, né? E aqui, então, a gente representava a América Latina, essa associação Profibus. E aí, qual que era a finalidade, né? Era divulgar a tecnologia digital através, então, do Profibus, né? E começar a aumentar a aplicação dessa tecnologia nas plantas, né? Então, a gente participava de vários eventos, feiras, seminários, né?
sempre divulgando, e foi legal, né, até me faz lembrar, porque às vezes a gente está acostumado a competir com o concorrente, né, mas ali também foi um momento de muito aprendizado, por quê? A gente trabalhava em conjunto, né, nós éramos concorrentes, mas a favor da divulgação da tecnologia, né? Então, é interessante porque você acaba desenvolvendo uma competência ali, vou chamar de uma qualidade, que é você estar junto com o seu concorrente, né? Então, foi um momento de muito aprendizado, né? Depois, eu tive um período onde eu fiquei praticamente 2 mandatos como vice-presidente. Na época, o Paulo Camargo, né, que era um profissional da Siemens, né? Ele era o presidente e era uma pessoa assim, pô, era uma pessoa muito gente boa, com muito conhecimento, e que eu também aprendi muito com ele, né? A forma dele fazer a gestão ali, né? Da associação, intermediando com muita ética, toda a parte junto com os concorrentes, né? Para que nada pudesse fugir do controle, já que o bem comum era a divulgação e o fortalecimento da tecnologia, né? Então, eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar em 2 vigências de mandato junto com o Paulo Camargo, né? Depois eu acabei ficando de 2006 a 2010 como presidente e desde 2011 para cá eu faço parte do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal, né? Vale ressaltar, né, que eu estava envolvido com a associação Profibus, mas junto comigo tinha outras pessoas que também ajudavam, né? Vou falar o nome de algumas aqui, tipo Marco Graton, Yarangadotti, Fabrício Pascon, Leandro Torres, Marco Vinícius, né? E outros que sempre participavam com a gente ali em atividades da associação, né? Outro ponto que é fundamental e que a gente teve a ideia de trazer o lado profissional para a associação, né? Até essa era uma ideia do Paulo, né? Quando o Paulo Camargo estava como presidente, né? Ele enxergava a importância da gente profissionalizar, né? Trazer algumas coisas interessantes. E aí, no período que fui presidente, a gente criou o Centro de Competência na tecnologia Profibus e instalações na USP de São Carlos, né? Isso por volta de 2007, mais ou menos. Foi quando até a gente trouxe para o mercado a ideia de fazer certificação de rede, ter profissionais altamente qualificados, né? E ofertar o serviço de certificação de rede, né? Legal. Assim como já havia no mercado a questão de certificação das redes de TI, né? A gente teve a ideia de trabalhar para que pudesse, então, existir essa oferta de prestação de serviço, onde os profissionais qualificados, eles poderiam certificar que as instalações, o projeto, né, estavam de acordo com os padrões e com as normas aplicáveis, né? E certamente isso a gente fez com outras empresas, né, com profissionais de outras empresas, foi bastante legal, né, com o pessoal da Siemens, da Altos, da Endres, da Sense, né, e várias outras empresas, né? E também, né, para ser justo, né, a gente vê aí que existe um forte profissionalismo, né, da associação Profibus, né, e aí isso eu posso te afirmar com certeza que isso se deve ao Silas, eu não sei se você conhece ele, né, o Silas Anchieta. Ele é o secretário-geral, o que faz com que as coisas realmente aconteçam ali, né, com bastante profissionalismo, determinação e ética, né, já que a gente tem várias empresas, né, várias pessoas ali. E sem contar que o Silas é um excelente profissional e uma pessoa fantástica, né? Então, em paralelo nessa questão aí, eu também tive envolvido na parte da associação, divulgando a tecnologia, né? E hoje, para você ter uma ideia, um dos maiores parques instalados de Profibus do mundo fica aqui no Brasil, né? No mercado de mineração, mercado de açúcar e etanol, uma área de alimentos e bebidas, né? Existem várias plantas aí onde realmente a gente vê milhares e milhares de nós Profibus, né? E eu acredito que uma grande parte dessas plantas aí a gente pode colaborar com o nosso conhecimento.
Agora você me perguntou aí se eu conheço o Silas Anchieta, cara. Em 2017, ele veio aqui na minha cidade, que o pessoal fez um workshop, né? Juntamente com o Senai, de Profibus, Profinet. No final, ele deu até uma palavrinha para nós na época, tava começando ali o site de automação, que eu sempre me vislumbrei assim com essa área de automação, até pela associação do Profibus, a ISA também, que o pessoal gosta muito de workshop, aí workshop direto, isso, como se diz, chama atenção do pessoal técnico, né? Você falou da ISA aí, né? Também tive uma participação, né? Acabei sendo presidente da ISA Seção Sertãozinho, né, em 2012, mas é o que move aí, né, essas organizações, né? Porque como a finalidade é a divulgação da tecnologia, né? Acaba sendo o combustível, né? E o catalisador ao mesmo tempo, fazer esses eventos, seminários, workshops, né? Workshop on-site, que é na planta, junto ali com o cliente, né? E, cara, eu e o Silas viajamos aí pelo Brasil inteiro, né? Então, além de um excelente profissional e que colaborou bastante com o desenvolvimento da associação, a gente acabou se tornando amigos aí, né? Então, muito legal. E legal que você conhece o Silas também, né? Muita coincidência aí. E outra coisa aqui, como você esteve assim no início lá da associação Profibus, como é que funciona assim esse quesito assim da associação? É uma referência externa? Você falou que a sede é lá na Alemanha, que vocês se juntaram aqui e tem algum vínculo com a sede ou é uma coisa mais autônoma de vocês aqui no Brasil? Então, lá no começo, né, como nessa época a gente estava iniciando, né, o desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil, algumas empresas já traziam a tecnologia de fora, né? A gente acabou porque assim, quando você vai desenvolver tecnologia, você tem que se filiar a essas organizações para poder fazer o uso da marca, né? Então, se você entrar no nosso site da Vivace, você vai ver que a gente é membro da Fieldcom, onde nos permite o uso, né, da marca Heart e da marca Foundation Fieldbus e outras marcas ali que fazem parte desse contrato, né? E a mesma coisa o Profibus. Com isso, você tem acesso, né, aos padrões da tecnologia, quais são os requisitos técnicos que você tem que ter que você tem que atender, né, com os seus equipamentos e tal. Então, como já existia essa frente na Europa e a ideia de ter alguns braços, né, para os diversos mercados, e é algo que vai ganhando capilaridade, né? Você vai expandindo, criando esses braços técnicos, e cada braço técnico dentro da sua região, né, tem que seguir os regulamentos da matriz, né, que fica lá na Alemanha, que é a Profibus International. Então, existe toda uma questão como se fosse um estatuto, e ali você tem que seguir, né, porque o objetivo principal ele não é comercial, ele é um objetivo de divulgação de tecnologia, né, e envolver os usuários com as tendências tecnológicas. E com isso, a gente participava, né, e a associação continua participando de eventos, seminários, feiras, né? Depois, com a questão da Covid, os eventos passaram a ser de forma online, mas o objetivo principal é que você compartilhe o conhecimento, né, dessa tecnologia com o usuário, de tal forma que ele possa ter um dia a dia mais tranquilo ali quando tiver um problema, que ele ganhe conhecimento para fazer um projeto, para validar esse projeto, né? E com isso você acaba tendo o outro lado da moeda, que é a parte comercial com as empresas, né, que estão fornecendo ali a tecnologia. Então, basicamente, de forma bem resumida, né, existe sim umas regras gerais, né, como se fosse um estatuto, mas também a gente tem essa flexibilidade, porque toda a parte de associação, né, você paga lá uma anuidade,
de acordo com a categoria da sua empresa, né? Se você é uma entidade escolar, tem um valor, se você é uma grande empresa, tem outro, se você é um estudante, né? E aí você tem um pacote de benefícios ali que você pode ter acesso, né? Inclusive toda a documentação de instalação, o que a gente chama de user guides e assim por diante. Mas cada associação regional, né, que a gente chama de RPA, né, Regional Profit Bus Association, ela tem que ter algo proprietário, né, de acordo com a legislação do país, né, que ela também não pode seguir todas as regras ali da Alemanha, né? Então, existe sim as suas regras locais, mas as principais envolvendo a divulgação da tecnologia e o fornecimento de documentações, a gente segue as regulamentações de fora. O que eu acho bem legal, assim, nessa associação, é que junta todo mundo, igual você falou, ali já não tem mais concorrente, é todo mundo parceiro de desenvolvimento para um objetivo comum, né? É um aprendizado para a gente, né? Não só do lado profissional, né? Mas como pessoa também, porque normalmente a palavra, não, ele é meu concorrente, né? Fica um ar estranho, né? Como se realmente você está competindo com ele, né? Você passa a ter uma relação de amizade, né, com o pessoal. E aí foi muito legal. Só que quem está na liderança, na coordenação dos trabalhos, né, tem que, às vezes, até se impor no bom sentido para que a ética prevaleça, né? E isso foi muito, muito legal. O Paulo Camargo, que eu comentei, né, era uma pessoa muito voltada, né, com essas regras de conduta, com a ética, né, de tal forma que a gente foi criando várias regrinhas, né? Para você ter uma ideia, criamos um primeiro painel lá para demonstrar numa das feiras em São Paulo, né? Bom, então vamos ter um sorteio para poder posicionar os equipamentos, né, de forma mais democrática possível. Senão, todo mundo vai querer ter o equipamento instalado no melhor ponto de visualização do painel, né? Então, percebe que são vários detalhes, né, que quem está ali na coordenação, na liderança, né, e com isso a gente foi aprendendo em conjunto ali, né? Cada um colocava o seu ponto de vista, né? A gente fazia, eram várias reuniões, né? Depois a gente começou até fazer um sistema de rodízio, fazer reuniões em empresas diferentes, né? Antes existia um local que a gente chamava de neutro, né? Que o Silas coordenava isso. Depois nós começamos a fazer na Siemens, né? Na Sense, na Smar, em hotel, né? A gente foi criando aquele vínculo, né, dessas reuniões e era algo bastante proveitoso, sadio, né? Eu acho que eu fui privilegiado, né, por participar desses grupos aí, né? Agora tem aquela que eu já utilizei, né? Aquela ferramenta de diagnóstico, né? Acho que da Profit Trace, é um desenvolvimento da associação? Não, então, aí é legal, legal você ter perguntado isso, né? O Profit Trace, na verdade, ele é um desenvolvimento, né, de uma empresa chamada Procentec, que fica na Holanda, e durante essa época de desenvolvimento, eu acabei participando de um grupo de trabalhos, né, do Profibus PA. Oh, legal. Então, eu tive envolvimento direto aí na definição da norma do perfil 3, né, e eu tive a honra de conhecer o Denis Van Boma, que foi a pessoa quem trabalhou com o Procentec e desenvolveu essa ferramenta, né? Então, é uma ferramenta de análise de rede, né? Inicialmente, ela foi desenvolvida pela Procentec para atender o Profibus DP, e depois eles acabaram fazendo, né, uma versão aí para Profibus PA. Até hoje, né, um dos produtos que nós temos na Vivace, né, que a gente oferta para análise de rede, a gente chama de ProfWiser, né, que é uma ferramenta voltada para análise de rede Profibus PA, com inteligência artificial, já faz algumas análises de forma automática e tudo, né, mas o precursor desse tipo de análise aí realmente é o ProfTrace. Cara, muito bom. E você falando aí que já tem uma outra aí que tem até inteligência artificial, né, cara? Hoje eu vejo que assim, a tecnologia digital, né, essa transformação digital que a gente vem passando, né, eu até brinco, eu acho que é só o começo, né, tem muita coisa que há por vir aí e a gente vai se surpreender cada vez mais com recursos, né?
Então, a gente já tem alguns equipamentos na linha da Vivace, tipo transmissor de pressão, posicionadores, esse Profwise que eu comentei, que tem algoritmos, né, para melhorar a performance e dar inteligência em algumas situações que fogem do padrão, né? Então, a inteligência ela é utilizada com o método de aprendizagem, né, com várias entradas ali e redes neurais, de tal forma que você conheça o comportamento e quando você tem algo que fugiu desse comportamento, você tem como forçar que o equipamento se comporte dentro do padrão, né? E no caso específico do Profwise, que é um analisador de rede, né, ele já faz várias análises automáticas de tal forma que você não tenha que ficar colocando o cursor, interpretando a forma de onda, se está com um, dois terminadores, se está sem terminação, se tem ruído, se o nível é aceitável ou não, ele já te informa tudo isso, ele interpreta ali, né, te indica as possíveis causas do que está acontecendo ali que você está diagnosticando e também já te dá uma lista de possíveis soluções, né? Então, hoje em dia, certamente, né, com toda essa tecnologia digital, daqui para frente a gente vai ver muita coisa interessante, ô Pedro. E o legal disso aí, igual eu tô vendo hoje em dia, com essa transformação digital, é a padronização, né? Porque tirando da mão do usuário, porque cada um vai ter um diagnóstico, né? A forma de onda tá assim, tá assado, mas que já tem um produto igual o Profwise que já te dá, é isso, é aquilo, isso aí é muito interessante. Você vai aumentando a confiabilidade da análise, né? Sim. E aí você tira isso um pouco da responsabilidade do profissional, certamente, né? Ele vai ter que ter a competência ali para utilizar a ferramenta, né? E tirar proveito dessa ferramenta. Sem dúvida, o papel humano aí é importante. Até, né? Um dos grandes desafios quando a gente fala em aprendizagem de máquina, inteligência artificial, é manter essa questão do humano ali, né? Principalmente com o lado ético, né? Porque as coisas estão tão avançadas que você pode ter algoritmos para N finalidades, né? E aí, sem dúvida, e a gente vai ver daqui para frente as novas legislações, né? Para que a gente tenha o uso adequado dessa tecnologia e do potencial, né? De exploração das mesmas. Aproveitando o gancho aí, já que você tocou no assunto sobre a Vivace, onde que você é presidente e CEO, gostaria que você falasse aí um pouco para a gente como é que foi o início da empresa e a consolidação dela no mercado. Então, como que foi, né, esse início, né? Eu deixei a Smar em julho de 2015, né? E a Vivace, ela foi fundada em janeiro de 2015, com a finalidade de atender o mercado de automação residencial. Depois, quando eu cheguei em 2016, né, com a pressão de alguns clientes e amigos, né, a gente decidiu atuar no mercado de automação industrial. E aí a gente formou uma equipe, né, bastante competente, de alguns sócios, né? Esses sócios, nós somos todos amigos, né, e trabalhamos pelo menos 25 anos juntos, né? Então, são sócios, amigos, profissionais altamente competentes, né? E aí a gente colocou esse desafio, que era desenvolver produto para automação no Brasil, e mais do que isso, né? O maior desafio era desenvolver na situação que nós estávamos, porque a gente acabou saindo descapitalizado, né? E iniciando um novo negócio. E aí que foi o grande desafio, né? Porque é aquilo que eu te comentei. Às vezes a gente olha o resultado, né? Mas você não vê as pedras no caminho. Então, cara, a gente começou reunindo as nossas reservas financeiras, né? E durante os 2 primeiros anos, a gente trabalhou 24 horas por dia, 7 dias por semana, com muita determinação, desenvolvendo produtos. E aí, certamente, teve uma análise, uma estratégia, né, onde a gente focou inicialmente em produtos diferenciados, inovadores, com alto valor agregado, né, como, por exemplo, algumas interfaces de comunicação. A gente trouxe vários produtos inovadores, comunicando com a plataforma Android, colocando, então, essas interfaces Hart Profibus com conectividade USB, Bluetooth, e isso acabou capitalizando a gente, né? Eu acabei, então,
assumindo a parte da presidência e a parte operacional ali, sendo o CEO dela. Aí a gente acabou pegando um projeto muito bom de um desenvolvimento de um ASIC de comunicação, né, de acordo com a IEC 6158-2, aí para atender as plataformas de hardware Field Bus, isso em parceria com uma grande empresa. Isso acabou nos dando um certo fôlego, e aí a gente já começou então a partir para desenvolver equipamentos de campo. A gente acabou desenvolvendo e comprando várias matrizes de injeções mecânicas e plástica para poder trabalhar com os equipamentos. Nós tivemos que desenvolver um LCD de baixo consumo, né, coisas menor do que 20 microamperes, para você ter uma ideia, né, já que o nosso objetivo também era desenvolver equipamentos para que pudessem trabalhar em áreas classificadas, a prova de explosão, segurança intrínseca. A gente acabou compramos câmaras térmicas para fazer avaliações de hardware em temperatura, assim como a parte de análise e compensação de temperatura em sensores. E aí foi um grande desafio, né? A gente teve que desenvolver algoritmos matemáticos para a gente poder, então, fazer compensação térmica de sensores de pressão e competir com grandes empresas no mercado, né? A gente acabou desenvolvendo posicionador de válvula com várias inovações, vários recursos e principalmente com custo acessível aos usuários, né? Dando assim, nós estamos dando um passo de cada vez, mas passos bem sólidos, né? E para você ter uma ideia, a gente fornece aí para as grandes empresas do Brasil como um todo, nos mais diversos segmentos, né? E já exporta para mais de 30 países já faz alguns anos, né? E certamente, né, a gente não consegue isso nada sozinho, nós temos colaboradores da mais alta qualidade, né, e mais alta competência, né? A empresa como um todo, né, a Vivaz, ela é composta aí por uma equipe multidisciplinar, são profissionais, alguns deles com mais de 30 anos, né, de automação, com ampla experiência nas áreas técnicas de projeto, instalação, manutenção, né, uma grande vivência nos diversos segmentos dos processos industriais, né, que também é importante, né, a empresa como um todo ter o conhecimento dos processos em diversos segmentos, né, de açúcar e etanol, mineração, petróleo e gás, alimentos e bebidas, né, papel e celulose e outros, né. Um negócio legal, né, a gente tem um grande diferencial, né, que é a nossa qualidade. Para você ter uma ideia, nós já vamos para o terceiro ano, onde todos os nossos produtos possuem a garantia vitalícia contra qualquer defeito de fabricação. Então, isso foi algo também inovador que nós trouxemos, né, para esse mercado de automação, uma empresa brasileira, né? Isso a gente mostra, né, que nós acreditamos no nosso produto, né? E a gente passa essa tranquilidade para o cliente, né? Então, você tendo qualquer problema de fabricação, durante o tempo que o equipamento estiver instalado, a gente sempre vai cobrir isso sem custo para o cliente, né? E isso, em forma resumida, né, foi o trabalho que a gente acabou fazendo, né, e vem fazendo ao longo desses anos, né? Uma coisa, a nível de curiosidade, né, o nosso próprio logo, né, é o escudo aí, lembrando a letra V de Vivace, né, no estilo, né? E onde a marca e o escudo, né, a gente quer associar a ideia de vivaz, né? Vivace vem de vivaz, vivo, né? E também mostrando crescimento e robustez, né? A gente acredita, né? Primeiro, né? Que a gente acredita no potencial do Brasil, né? Como país, né? Porque senão nós não estaríamos desenvolvendo tecnologia aqui no Brasil, né? Porque são N outras dificuldades, né? E também que a gente acredita estar, de uma certa forma, colaborando com o país, porque para que um país possa ter crescimento, ele tem que ter o domínio da tecnologia e desenvolver tecnologia, né? Então, de forma bem simples aí, resumida, né? Eu te contei um pouquinho sobre o que é a Vivace. E que desafio, né? Mas assim, como é que foi a sua experiência de mudar de um colaborador para empreender, um empresário? Então, é assim, eu sempre soube que não era fácil, né, você tocar um negócio, né, ainda mais aqui no Brasil, com todos os entraves, né, dificuldade, instabilidade política e econômica, né, carga tributária e tal. Então, assim, a gente já tinha em mente, né,
que não seria diferente de tudo que nós já passamos, mas que a cada dia a gente teria que matar um leão e vencer os desafios, né? Porque assim, ó, quando você é colaborador, beleza, né? Você efetua suas tarefas, no final do mês você recebe seu salário. E aí, outras pessoas, né, que estão envolvidas na parte comercial vão também estar matando seus leões para trazer as receitas, né? Gerar capital ali, fluxo de caixa, e outras pessoas, ou os donos, vão estar preocupados em pagar custos, despesas e salários, né? Então, assim, quando você é colaborador, tem muitas dessas preocupações que você não tem, né? Agora, quando você é empresário e dono, aí as coisas mudam, né? São diversas responsabilidades, né, o Pedro? Desde as mais simples, mais complexas, as legais, que são muitas, né? E que aí a gente pode até olhar, ver que a coisa é legal, mas aí você acha que não é justa, né? Mas, independente de se é justo ou não, né, é legal e nós temos que atender com excelência, né? A regra está aí e está para todo mundo, né? Cabe ao governo fazer com que as empresas respeitem as regras, né? De tal forma que seja justo com todo mundo, né? E aí, o negócio como um todo tem que trazer resultado, né? Tem que ser lucrativo, né? A empresa tem que cumprir os aspectos legais, sociais e ambientais, né? E aí você, como dono, tem que se virar nos 30, né? Nos 30, você tem que fazer isso acontecer, né? Principalmente quando você tem funcionário, outras famílias, né? Estão dependendo do resultado da sua empresa, as empresas que você tem parceria, né? Como fornecedores também, né? Ou seja, você tem toda uma cadeia ali, né? Um ambiente, né? Onde todo mundo depende de todo mundo, só que agora você está do lado do empresário que tem que cumprir com as suas obrigações, né? Então, uma outra questão, né, é que quando você acaba se envolvendo no negócio, você tem que entender as leis, né? Toda essa parte fiscal e tributária, e que não é simples, né? A cada dia você aprende uma coisa nova, o governo inventa uma coisa nova, né? Ou seja, você precisa estar atento ali a tudo de forma a estar trabalhando dentro da lei, né? E aí aqui, né, até eu abro um parênteses, né, porque eu também tive muita sorte, né? A gente tem uma empresa aí que nos dá essa assessoria desde o início, né, que é a Contabilidade Gumieiro, né? Esse pessoal é muito bom, tem uma eficiência, uma excelência em tudo que eles fazem, né? Quer seja na parte fiscal, tributária, mesmo nos apoios legais, né? Eles realmente tornam o nosso dia a dia um pouco mais simples, né? Já que eles nos apoiam, e também fica aqui o meu agradecimento a eles, né? Porque eles fazem parte da nossa jornada e das conquistas que a gente acabou tendo até então, né? Outra coisa que a gente acabou sendo um grupo privilegiado, né? Porque todos os donos e sócios ali, né, têm uma conduta profissional excelente, né? E praticam aquilo que a gente acredita ser o certo, né, de acordo com a lei, ou seja, a gente está em sinergia com as melhores práticas de conduta, né? Todos os sócios são, além de profissionais exemplares, pessoas éticas, honestas, né, de índole inquestionável, né? Todas as nossas operações, para você também, todas elas são dentro da lei, da ética, e dessa forma, né, a gente trata com seriedade o compromisso aí com os nossos clientes, colaboradores, os próprios sócios, né, os fornecedores e a comunidade e sociedade em geral, né? Então, ética, sim, a gente vê que é o equilíbrio e o bom funcionamento social, né? E a gente tem em mente que isso tem que ser justo para a empresa e para todo mundo que está envolvido, né? A sociedade, os colaboradores, né? Entende que é isso que vai proporcionar, eu diria o quê? Relações íntegras, né? Imparciais, aí, transparentes, de respeito às pessoas, né? À diversidade, ao meio ambiente, né? E eu até brinco, né? Eu falo que realmente a Vast ela é a cara dos donos, né? Porque a gente, mais do que amigos, né? A gente trabalha há mais de 25 anos, né? Tem gente que tem mais até de 30 anos junto ali trabalhando, né? E todos nós, a gente sempre preza pelo que é correto, né? E certamente, né, numa sociedade você tem as divergências, isso é um grande desafio também lidar no dia a dia, né? Mas as divergências, elas trazem benefícios, né? Porque você
vai estar mais bem preparado com pontos de vista diferentes, e isso faz com que a tomada de decisão seja mais assertiva, né, de forma corporativa, e aí todo mundo ganha, né, trazendo os melhores resultados, e não um resultado que visa somente a forma individual, né? O coletivo ali acaba sendo o mais importante. Então, realmente, quando você muda de funcionário, colaborador, para ser um empresário, você se vê com outros desafios, né, e com outras necessidades, e que você tem que estar preparado não só com a competência técnica, né, mas também com o lado emocional, né? Porque por muitas vezes você vai ter que tomar decisões, vai ter que desagradar alguns, né? E isso nem sempre é fácil, né? Eu te falo que realmente, mas, né? Graças a Deus aí a nossa sociedade é composta por pessoas íntegras, né? E isso também facilita o nosso convívio e o dia a dia na tomada das decisões, né? E eu vejo que isso também é um catalisador aí para nossas conquistas. E o que ficou bem claro, assim, que para um sucesso, né, de um negócio, a importância de se escolher bem, né, as suas parcerias. Sem dúvida, né? Porque que acontece? Você vai estar ali no convívio, na tomada da decisão, né? Na hora que você tem que fazer um investimento, na hora que você tem que fechar um contrato, na hora que você tem que honrar seus prazos, na hora que você tem que pagar os seus colaboradores, né? Você tem que estar muito, muito atento, né? Porque senão aí você acaba tendo a empresa como uma rua de mão única, né? E a gente sabe que tem que ser algo que proporcione resultado a todo mundo, né, na cadeia, né? E se todas as empresas, todos os negócios fossem geridos dessa forma, né? E mais do que isso, né? Se o país fosse gerido dessa forma, pensando no coletivo, né? Todo mundo ganha, né? Quando você tem alguém puxando por um lado, né? Com certeza aquilo é temporário e o negócio não vai para frente, né? A Vivaz, com todas as dificuldades iniciais que nós tivemos, né, pela parte financeira, pelos investimentos, né, a gente sempre teve em mente que teria que ser algo que a gente pudesse gerar sustentabilidade, né, e também produtos que pudessem trazer um benefício de uma certa forma para os nossos clientes, né? Transformando aí a vida das pessoas, de outras empresas, da sociedade. Eu acho que é isso que faz a gente pensar diferente a cada dia, né? Isso que eu acho que é o gostoso, né? Apesar de todo o desgaste emocional, as preocupações, os desafios, né? Mas se você vê uma recompensa que é realmente o transformar aí, né, da vida das pessoas. E como assim o mercado assim recebeu a Vivaz? Porque desenvolver tecnologia de ponta no Brasil é um grande diferencial, né? Ainda mais com os produtos da Vivaz. E como é competir assim com os grandes players? Então, esse é um ponto interessante, né? Primeiro que ainda no Brasil, alguns segmentos, né, eles preferem comprar tecnologia e produtos de fora, né, do que acreditar no potencial nosso aqui, né? E isso posso te afirmar com certeza, né? Principalmente porque eu já tive envolvido em vários projetos, né? E a gente fornece, inclusive, tecnologia para outras empresas fora do Brasil, né? A nossa competência realmente do brasileiro em si, tá? Vou falar de forma bem abrangente, né? Nós temos excelentes profissionais e eu acredito que, de uma forma geral, o brasileiro teria que acreditar mais no potencial dele, né? De uma forma geral, né? Como profissional, como cidadão, né? Com mais valor, valorizando o que a gente tem de bom aqui no Brasil, porque nós somos privilegiados, né? Quer seja pela posição geográfica, né? Pelo clima, pelos recursos minerais, né? Por toda uma competência técnica que existe no país, né? O que a gente precisa um pouco mais acreditar que a educação faz a diferença, né? Trabalhar com ética, né? Eu acho que a palavra ética, ela é usada muitas vezes, né? Mas na prática você vê que as pessoas acabam deixando isso de lado, né? Então eu acho que o país ele precisa de uma reeducação de forma geral, né? E isso tem que começar de cima para baixo também, né? Que aí a gente vai de uma forma geral implantando isso no sangue do brasileiro, né? É
questão de querer sempre tirar vantagem de tudo. Mas voltando agora à sua pergunta, né, esse é um ponto interessante. Quando a gente decidiu, então, entrar no mercado de automação e competir de igual para igual, né, de igual para igual, ou melhor, né, que alguns concorrentes, a gente sabia que isso não seria uma tarefa fácil e que seria um grande desafio, né? Bom, aí nós tivemos que montar uma estratégia, Pedro, né? A gente ficou várias semanas em reuniões de planejamento, né? Listando o que a gente poderia fazer de imediato, a médio e longo prazo, né? E lembrando que sem dinheiro, né? Então, foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo gratificante, né? Porque hoje a gente vê que hoje nós completamos, agora em janeiro, 8 anos de fundação e 7 já colocando produtos no mercado, né? Então a gente ralou muito, né? E por vários anos a gente ficou até sem salário para que a coisa pudesse realmente rampar, né? E vingar ali, né? Então, dessas reuniões no início, né? Para você ter uma ideia, surgiram ideias aí fantásticas, né? Produtos com alto valor agregado e com muito benefício aos clientes, né? Então, isso foi uma forma, inclusive, da gente capitalizar, né? Capitalizar no sentido de ter fluxo de caixa para novos desenvolvimentos, né? E aí a gente enxergou várias possibilidades de produtos utilizando o mesmo hardware, a mesma carcaça, o mesmo LCD e etc, né? Todos os projetos eletrônicos e mecânicos nasceram preparados aí já para atender a questão de emissão eletromagnética, né? As certificações nacionais e internacionais para uso em áreas à prova de explosão e segurança intrínseca, e muito mais. Ou seja, a gente perdeu, entre aspas, né, vou colocar assim, né, um tempo em fazer esse planejamento, de tal forma que a gente pudesse, durante o percurso do desenvolvimento, né, ter facilidades na hora de comprar, né? Então, vamos utilizar a mesma carcaça para os diversos equipamentos. Essa tampa dá para utilizar em vários equipamentos. Essa mesma placa eletrônica, se a gente colocar algo a mais aqui, né? Pode ser que a gente consiga atender vários tipos de medição, né? Então, tudo isso foi pensado, né? E aí, tudo isso é o lado bonito da coisa, né? Mas aí você cai nos custos do Brasil, que são muito altos, né? E realmente desenvolver tecnologia, além de não ser simples, né, porque você tem que ter o domínio ali da técnica, né, das normas, os profissionais adequados, né, envolve a questão de investimento, Com né? certeza. Então, a gente foi tendo que driblar toda essa dificuldade e acertando nessas estratégias de desenvolver os produtos primeiro com alto valor agregado, e onde a gente colocava energia e determinação para que a gente pudesse estar vendendo com o menor time to market, né, que é quando você chega já com o produto no mercado e já começa a ter resultado, né? Isso foi nos ajudando. E aí a gente foi expandindo no nosso portfólio. E aí, né, o mais importante, e eu acredito que isso nos traz de uma certa forma, apesar das dificuldades, né, dos tombos aí, das pedras no caminho, a gente fez tudo isso até hoje com capital próprio, né? Aí a gente, para você ter uma ideia, nós não temos dívida com o banco, não temos empréstimo, impostos, encargos, tudo em dia, né? E isso realmente, a gente sabe o quão difícil é aqui no Brasil você tá 100%, né? E aí, para você ter uma ideia, nesse momento, né, a gente está trabalhando em novos produtos, novos instrumentos, novas tecnologias, né? E novos desafios, com certeza, vão surgir, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente sempre estar pensando nesse futuro, né? E preparado para uma infinidade de oportunidades que vão aparecer e sempre com muita determinação e entusiasmo, né? E o que eu te comentei, eu acho que assim, o que faz a gente trabalhar com essa determinação, com essa coragem de desenvolver tecnologia, competir com essas grandes empresas, né? É o fato de alguma forma você proporcionar algo de bom que você vai estar aí transformando a vida das pessoas, de outras empresas, da sociedade local ali, né? Isso também é uma preocupação, né? Olha que interessante. Tudo que a gente pode terceirizar, né? Para que na cidade, para contribuir com o desenvolvimento da cidade, né? Afinal de contas, nós estamos localizados em Cravinhos, né? Que fica a uns 18 quilômetros de Ribeirão Preto. Então, tudo que a gente pode contratar de mão de obra ali da cidade, prestadores de serviço, empresas, né? Sim. A gente utiliza localmente, que é realmente para valorizar o local onde a gente decidiu ter a nossa empresa, né? Então, em resumo, é isso.
E César, cara, como é que a gente vê que se ter uma empresa no Brasil é que é um desafio, tipo, imensurável, assim. E acima disso aí, para entrar nesse mercado que não é algo fácil, né? Você realmente tem que acreditar no que você faz e, acima de tudo ali, acreditar no seu produto, né? Não, o negócio é um desafio enorme aí, né? Porque além de ter o lado técnico, né? Depois você desenvolvendo o produto, você tem que garantir repetibilidade, né? E que a produção desse produto seja algo fácil, né? Porque não adianta você também desenvolver um produto e depois não conseguir produzi-lo, né? Então tem toda uma análise para isso. Você tem que atender a legislação, né? Às vezes nacional e fora do Brasil, né? Esse é outro desafio, porque existe um custo, né? Para que você possa certificar os seus equipamentos, a prova de explosão, segurança intrínseca, né? Porque para cada equipamento você tem que atender uma série de requisitos, fazer diversos testes em laboratórios terceirizados, né? Para que realmente você garanta que aquele equipamento está certificado, né? E está atendendo as normas aí aqui no Brasil ou europeia, americanas e assim por diante, né? É, e fora tudo isso, né, dessa questão técnica, você tem que entender da legislação do país, né, ou ter profissionais, né, que se envolvam com isso no dia a dia, porque realmente a coisa é complexa, né, não é algo simples, né. Então, realmente é um desafio, né, e quando você está como representante legal da empresa, né, você tem que estar atento, né? Porque qualquer deslize ali, né? Ou qualquer omissão da sua parte, qualquer questão de responsabilidade, né? Você pode se prejudicar, né? Além de prejudicar o negócio, né? Você acaba também respondendo no caráter pessoal, né? Então, realmente o desafio é enorme, né? E você tem que estar bastante determinado com aquilo que você colocou como objetivo, né? Para o seu negócio, né? Para que realmente seja algo que permita resultados e de forma sadia, né? Essa é outra coisa, né? Porque não adianta, né, você querer só visar o resultado, né? Se alguma parte ali na cadeia está sendo prejudicada, né? Então, esse é o desafio, Pedro. Não é fácil não, mas vale a pena. Quando você é sério, você tem pessoas trabalhando com você com o mesmo objetivo, né? Com a mesma visão, eu acho que aí a coisa ela fica menos difícil, né? Acho que fácil nunca vai ser, mas eu usaria o termo menos difícil. E agora uma empresa dá garantia vitalícia é porque os produtos são bons mesmo, né? Não é para qualquer um, não, né? Então, isso o que acontece, né? A gente tem indicadores, né, na parte da qualidade que monitoram aí os índices de retorno, né? Quando o equipamento retorna, é feito toda uma análise, né? E a gente acaba monitorando. Assim, praticamente nós não temos um retorno, né? De campo, e com isso, avaliando, né, a gente chegou à conclusão que a gente poderia ofertar essa garantia vitalícia, né, dando esse conforto e uma segurança a mais para o usuário, né? Então, foi dessa forma aí que a gente trabalhou a ideia e que a gente vem aplicando. Nós já vamos para o terceiro ano ofertando produtos com garantia vitalícia. Agora sim, ô César, tem algum estudo de caso que vocês assim foram chamados para resolver algum problema de processo assim para compartilhar assim conosco? Ó, a gente tem vários, Pedro, né? Porque como a gente acaba auxiliando os clientes, né? Até é interessante que você acaba até criando um vínculo ali de amizade, né? A gente compartilha o WhatsApp, o pessoal chama a gente fora do horário, final de semana, né? Mas isso também é uma qualidade que nós temos, né, na prestação de serviço, porque a gente sabe o quão importante é estar junto ao cliente, né, quando dá o problema, né? E que a gente sabe que ele tem lá que resolver
com urgência e prioridade para não parar a linha de produção, ter um impacto, né? E então a gente trata isso com muita seriedade, né? Então, vira e mexe, a gente dá suporte, né, em análise de rede Profibus, e aí a gente já viu de tudo, né? Pessoal querendo fazer uma partida, aí você chega lá, o equipamento não é Profibus, ele é Hart 420, entendeu? Foi comprado por engano, né? E aí você vê que tá ali na rede, né? Até tá energizado, mas não tem como fazer a comunicação, né? A gente já viu muitos casos de estar derrubando a rede em si, né? E aí você vai investigar, e aí isso eu falo por experiência própria, né? A maior parte dos problemas em redes digitais estão relacionados com a instalação, né? De uma forma geral, acondicionamento de cabos, conectores, né? A própria vedação, fechamento de tampos em equipamentos. Então, é muito comum, né? Você chegar, o cara vem, entre aspas, ele te bate, né? Fala mal, tá acontecendo isso e tal. Aí você chega lá para analisar, aí tá o equipamento, né? Sem tampa, né? Ligado no campo, tudo molhado, com baixa isolação, né? E aí tem os casos engraçados também, né? Nós tivemos um muito interessante que o cliente ligou dizendo que tinha um transmissor de pressão com vazamento de óleo, né? Os sensores capacitivos, né? A parte do dielétrico ali você tem um óleo, né, do capacitor. Então, dependendo da qualidade desses sensores, da pressão que é aplicada ali, às vezes ele é submetido a ciclos de alta pressão, às vezes ele foi especificado errado para a classe de pressão, né? E você pode ter danos ali no sensor de tal forma que realmente tem um vazamento de óleo, mas isso não é comum, né? Mas o cliente nos chamou, né? Dizendo que estava vazando muito óleo, né? Primeiro que a quantidade de óleo ela é muito pequena, né? As distâncias ali dentro de uma célula capacitiva, né, são distâncias mínimas e bastante controladas no processo de fabricação. Então, o volume de óleo que você tem ali é muito pouco, mas ele disse que era uma quantidade exagerada, e isso nos chamou a atenção, né? É uma indústria farmacêutica, né? Uma questão de ética, eu não vou falar o nome da indústria, né, nem do profissional, mas ele nos chamou, né? Beleza, nós fomos. E quando nós chegamos lá, realmente estava vazando óleo para tudo quanto é lado, mas o que aconteceu? Ele ligou a tubulação do processo, né, o tubing ali, ele ligou na conexão elétrica do equipamento. Nossa. Isso, e aí realmente esse óleo ele acabou vazando pela parte traseira ali né, do equipamento, e o equipamento nem energizado não estava, né? Então, a gente já viu de tudo, né? Tem vários casos, né? Então, esse foi um deles aí, e que a gente encara até como engraçado, né? E que eu acredito até que a culpa não foi do instrumentista e talvez de quem instalou o equipamento, que não tinha conhecimento, né? Mas faltou uma questão de um checklist dessa instalação, né? Então fica. Também a gente já discutiu isso várias vezes em eventos aí de análise de rede, da parte de instalações, né? Primeiro que existem muitas empresas no mercado que elas pegam o serviço e jogam o preço lá embaixo, né? E por outro lado, quem está contratando não compra qualidade, né? Então, e aí paga um preço alto ao longo do tempo, né? Isso é um ponto fundamental. Outra questão sobre as equipes de manutenções, né? É que deveriam haver, né, rotinas preparatórias ali para se dar uma manutenção, mesmo para se instalar um equipamento, e dentro dessas rotinas, o processo de checklist, né, para que você realmente tenha sucesso da instalação e da manutenção, né? Então, isso é algo que a gente vê que em alguns segmentos existem essas lacunas, né, de boas práticas, né? Então, e aí acaba tendo esses casos engraçados aí, né? Mas é isso. Agora, um ponto importante que você tocou assim é a importância, né, da implantação dessas redes aí para um profissional certificado. Que muitas das vezes, tipo assim, essas boas práticas, né, de instalação da rede, muitas vezes não são seguidas, até por causa da rede Profibus, que tem tudo ali, uma curvatura do cabo, comprimento do cabo, e muitas das vezes, a gente que é da indústria, vê que muitas das vezes o cabo tá lá de qualquer maneira, todo trançado, e estilo, se tá funcionando, tá bom, mas se você
faz um diagnóstico de rede, você vê lá o bar graph lá, que vê que não tá legal, lá o nível de tensão lá, que você começa a ver que... E é batata, você vai no campo, tá tudo vacalhado. Teria que ser uma rotina, né, e obrigatória aí na parte de instalação, né, que as documentações do que você tem em campo e do que está no projeto sejam compatíveis e as mesmas, né? Então, você vê que às vezes as empresas elas vão expandindo as áreas, não documentam, e aí o colaborador que está há um certo tempo e participou daquele projeto, ele sai, e aí ele tinha tudo isso na cabeça, né? Os outros colaboradores ou os que vêm depois ficam perdidos, né? Por quê? Por falta ali de gestão como um todo, né? E tem muita empresa no mercado que realmente, né? Eles não conhecem tecnologia, não conhecem as documentações técnicas para que você possa ter as instalações adequadas, e aí quem paga o preço, né? Não paga na hora, né? Porque com certeza cotou em mais de uma empresa e acabou optando pelo menor preço, né? E a gente sabe que nem sempre vai ter a melhor qualidade. Às vezes é preferível você ter um valor um pouco mais alto ali e ter a qualidade atendendo os requisitos e as normas, para ter uma certa tranquilidade durante o comissionamento, startup, a operação e manutenção, porque senão você vai pagar um preço alto. Na hora que você tiver uma parada e que tiver que atender as exigências de produtividade, né, ou quando você tiver um impacto num acidente, né, quer seja envolvendo pessoas, patrimônio ou ambiente, aí a coisa complica, né? Então, realmente existe a necessidade de que a contratação seja algo controlado, com empresas qualificadas, e que tenham profissionais com a expertise, né, e o domínio técnico para garantir os projetos de instalações, né? Perfeito, César. E agora, parceria entre Vivace e Altos. Fala um pouco assim pra gente aí, essa parceria. O Pedro, então, essa é uma etapa aí que a Vivace tem muito orgulho, né? Para você ter uma ideia, logo que a gente começou a fornecer os primeiros equipamentos para o mercado, né? E aí, pelo contato que eu tinha através da Associação Provibus com o pessoal da Altos, né? Já que a Altos estava envolvida ali naquelas reuniões iniciais que eu te falei, em 96, 97, né? A Altos até, inclusive, é uma das empresas membro fundadoras da associação, né? Aí eu acabei fazendo um primeiro contato com eles em 2017, falando dos nossos produtos, né? Algo assim de forma direta, mas informal ainda, né? Depois, em 2018, a gente acabou retomando esse bate-papo, ainda informalmente. No final de 2018, né, eles estiveram nos visitando, depois nós acabamos indo também para São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, né? A gente já começou a ver que existiam algumas sinergias e algumas oportunidades em comuns, né? Em meados de 2019, então, a gente começou a trabalhar em um possível modelo de negócio envolvendo as duas empresas, e aí até que acabou, em 2020, a gente firmando um contrato de parceria comercial e de tecnologia, né? E aí a ideia era envolver uma atuação conjunta no mercado, envolvendo o fornecimento de soluções, né, para a área de automação de processo, já que as duas empresas elas acabam se complementando, né? A Altus ela é muito forte na parte de controladores, ferramentas, de softwares, né? É uma empresa altamente qualificada, com profissionais dos mais alto gabarito, com uma gestão muito ética, muito profissional, né? E, por outro lado, é brasileira, né? Então, isso acabou sincronizando, né, os nossos pensamentos. No caso, a gente também é uma empresa nacional, mas com uma linha de alta performance, instrumentos, transmissor de pressão, temperatura, posicionadores. Ou seja, a gente viu uma forma de unir esse potencial conjunto das empresas, né? Tanto envolvendo sistema de controle, instrumentação e ferramentas e software. E com isso, do ponto de vista da Vivace, a gente estaria disponibilizando a nossa tecnologia com marca Altos, né? E coroando isso como uma parceria, unindo competências únicas e complementares, né? E aí criando um valor especial para os usuários, com tecnologias desenvolvidas aqui no solo brasileiro, né? E aí, do ponto de vista Vivace, né, e eu acredito que deva ser recíproco, a gente enxerga essa aliança de uma forma criativa e ousada, né? E também com uma resposta ao desafio aí
gerado por toda essa globalização, né, a alta competitividade que a gente vê no mercado, e também a necessidade de ter empresas aqui no Brasil fornecendo a solução completa, né, algo com inovação, algo que possa trazer benefício, né? Para você ter uma ideia, né? Agora a gente está numa outra etapa, onde a Altus está começando a produzir equipamentos de campo em larga escala, já na medição de pressão, temperatura, os posicionadores e assim por diante, lá em seu parque Fabril, né? E a gente vê que existe uma sinergia e um acolhimento entre os profissionais das duas empresas, né? O que tem feito aí da parceria um case de sucesso, né? Até aproveito aqui para o agradecimento em nome da Vivace, né, a todos da Altus pela amizade e o profissionalismo com que eles têm tratado, né, toda essa parceria aqui com a Vivace. Então, essa parceria surgiu, né, com o intuito de uma complementando e não concorrendo entre elas, né, já que nós não somos concorrentes diretos, as nossas linhas, nosso portfólio acaba um completando o outro, de tal forma que o mercado brasileiro possa tirar vantagem disso, né? A gente, fora a questão do lado da gente ser empresas brasileiras, né? A forma com que a gente atua, dando suporte, o atendimento ao cliente, né? A preocupação em deixar o cliente satisfeito com nossas soluções, a forma de ter a gestão focada em resultados, né? Toda a valorização do nosso corpo técnico, a gente vê que a gente tem muitos pontos em comuns, né? E a gente também está aprendendo bastante com o pessoal da Altus, né? É algo bastante gratificante. Eu acredito que a tendência daqui para frente é a gente potencializar e explorar mais essa parceria. Bacana demais, cara. E tipo assim, qual um produto assim top que saiu assim dessas parcerias Altus e Vivace? Então, a gente, na nossa linha, né, de transmissores e posicionadores, a gente começou a discutir algumas características, né, que a gente poderia estar implantando. Hoje, a Altus, ela tem toda uma ferramenta de gerenciamento de ativos, né, onde eles desenvolveram e a gente ajudou nas implementações de diagnóstico dos equipamentos, né. Então, é algo assim de duas vias, né, onde as duas empresas exploram os potenciais de tecnologia e da própria mão de obra de desenvolvimento, né? Então, a gente tem o nosso grupo de desenvolvimento, que de tempo em tempo a gente conversa com a equipe da Altus, eles também, né? A gente foca em algumas soluções, né? Tentando compartilhar as experiências, né? E também trazer aí algumas soluções com inovações. Então, essa ferramenta de diagnóstico, né? É algo onde a gente colaborou, pela experiência que a gente tem de instrumentação, a gente colaborou nessa parte de análise de diagnóstico para a ferramenta deles, né? Legal demais. E hoje, assim, qual que é o produto, assim, carro-chefe, assim, da Vivace atualmente? Ó, o principal produto nosso, né, são os posicionadores de válvulas, né? O que acontece? Quando a gente sentou para desenvolver esse produto, a nossa preocupação era trazer ao mercado, né, um produto confiável, com preço competitivo, né, de tal forma que ele tivesse algumas características e que pudesse agregar valor, né? Então, para você ter uma ideia, nós chegamos com um equipamento, com um posicionador, onde no modelo 4A20, ele tem um modelo que já fornece o retorno de posição num sinal 4A20 extra, né? Tem modelo completo com sensores de pressão, entradas digitais, saídas digitais. O nosso modelo, ele trabalha com uma bobina eletrônica, né? É um projeto nosso também, o que torna o produto robusto com a qualidade do ar de instrumentação. Você sabe que normalmente nas plantas, né, o ar de instrumentação é algo que, pelo investimento que às vezes tem que se fazer, colocando secadores, né, isso acaba encarecendo e o pessoal deixa isso para uma segunda etapa ou mesmo convive com a questão da umidade, né? Então, existia essa preocupação da gente trazer um produto robusto com várias características técnicas, né? Nós já trouxemos um produto com auto-sintonia, então o usuário não precisa mais ficar perdendo tempo em fazer ajuste de capeta e RTD.
O próprio feedback de posição utiliza a tecnologia do sensor Hall, que é uma tecnologia sem contato, que tem várias vantagens, né? Mas a gente tem outras possibilidades, que é pegar a posição através de régua potenciométrica, e com isso a gente atende o mercado onde estão envolvidos cilindros, né, pneumáticos. Então, ou seja, a nossa solução, o posicionador é o carro-chefe, né, mas ele acaba tendo um leque de aplicações bastante grande, né, o que contribui aí para ele ser o carro-chefe. Certamente nós temos outros produtos, né, como interface de comunicação, o próprio transmissor de pressão, porque o nosso transmissor de pressão, a gente tem um modelo padrão aí que atende 0,075% de exatidão, tem um modelo de alta performance com 0,05%, mas também tem os modelos de ultra performance que é 0,25%, né? E como que a gente consegue isso? A gente tem toda uma metodologia, né, de compensação de temperatura desenvolvido pela Vivace, onde a gente, esse é um algoritmo poderoso, né, no qual a gente, aliado ao nosso hardware, cada sensor nosso ele é microprocessado. Isso você faz com que tenha a cada 17 milissegundos leituras desse sinal de pressão, né? E quanto mais leitura você tem num processo, maior é a sua estabilidade da leitura, né? Uma das contribuições acaba sendo isso, né? E os algoritmos que nós desenvolvemos de compensação térmica e de estresse mecânico, né? Então, de forma direta à sua pergunta, hoje nosso carro-chefe é o posicionador de válvulas. César, e como é que você vê assim a automação industrial no Brasil e a nível mundo? É assim, cara, esse mercado é surpreendente, Pedro, né? Esse mercado onde a Vivaz está inserida, né, que é o mercado de automação de processo e instrumentação, né? Para você ter uma ideia, é um mercado aí de mais de 80 bilhões de dólares por ano, e que cresce a cada ano entre 5% e 6%, tá? Já o mercado global de automação, onde também estão envolvidos a parte de controladores, né, sistemas, esse é um mercado aí de 330 bi anual, né, com um crescimento de 9 a 10%, né? Ou seja, já dá para a gente ter uma ideia, né, do volume de negócios e do volume de oportunidades que realmente as empresas podem ter, e também os profissionais que estão se qualificando, né, já estão no mercado de trabalho ou que estão ainda por escolher sua carreira profissional. Ou seja, é um mercado que sempre vai estar em atividade com números dessa ordem de grandeza, né? E para você ter uma ideia, o mercado de IoT, por exemplo, né, que já está começando a ser inserido, é um mercado que é da ordem de 600 bi anual, com um crescimento muito maior de 20%, né? O próprio mercado das redes Ethernet industriais é um mercado que cresce aí a 15% ao ano, e a gente acredita que deve ultrapassar a ordem dos 55 bilhões agora em 2023, né? Então, assim, a gente está falando de números realmente que surpreendem. Outra coisa, né? Com o advento da indústria 4.0, né? Com toda essa necessidade de você ter uma rede de comunicação mais eficiente, que tenha conectividade nos diversos níveis, né? Diversos componentes de forma escalável, flexível e segura, né? Muita coisa está por vir. Por exemplo, o advento do APL, que é o Advanced Physical Layer, né? Depois eu posso até comentar um pouquinho a respeito, né, de algumas características, né? Mas a gente vê o quê? A gente está vivenciando o que a gente chama de um próximo salto de produtividade e performance na indústria, né? É o momento aí da exploração do potencial da tecnologia digital, tão esperado, de forma segura, confiável, eficiente, né, robusta, com a mais alta qualidade, a maior disponibilidade, né, com N benefícios na otimização do processo e controles industriais. Ou seja, tudo indica que a gente está caminhando, né, para algo de um cenário que realmente vai dar um salto aí de performance como um todo, né? Agora, beleza, isso é o mercado mundial. Agora, no Brasil, quando a gente fala, vamos falar especificamente do mercado de automação e de processo e instrumentação, que é onde a Vivaz está inserida, né? Esse é um mercado que deve ultrapassar a ordem dos 2 bilhões agora em 2023, e onde, né, a gente estima aí de 3 a 5% nos próximos anos, né? Vamos ver agora
como a economia vai se comportar, né? Como os novos investimentos vão vir para o país, para que a gente possa ter uma ideia. Mas com certeza a indústria da energia é o que mais vai se destacar, né? Que a gente vê aí com bons olhos, e onde a nossa parceria com a Altus, né, no caso Vivace, a gente acredita que os resultados vão começar a ser expressivos, né? Agora, vamos pensar no mercado global de automação de processos, mas com rede digital, né? Então, esse eu acredito que é um segmento aí, né, que vai ter um crescimento da ordem de 10 a 12% ao ano, né? E a gente deve ultrapassar os 10 bilhões de dólares agora em 2023. E aqui a gente está falando, então, em soluções e serviços, né, com redes que vão estar trazendo realmente os benefícios competitivos, né, para as empresas, operação com maior eficiência, disponibilidade, segurança, redução de perdas, simplificações das instalações aí com o APL, né, uma troca de informações rápido e ágil. O mercado também vai enfrentar alguns desafios, né, como o problema de interoperabilidade, ou seja, a convivência de vários fabricantes e equipamentos ali no mesmo barramento, né, a própria questão da intercambiabilidade, a qualidade das instalações, né, e com esse advento, né, eu acho que a segurança é um grande desafio, principalmente na indústria 4.0, essa questão de IoT, né, a gente sabe que existem várias empresas trabalhando com plataformas do tipo Maker, né, onde a gente não garante, né, que acessos indevidos via internet possam alterar o firmware, né, daquelas placas eletrônicas, dessas plataformas, e provocar algo de inconveniente na rede, né, um ataque cibernético, algo assim, né. Mas a gente vê então que várias oportunidades estão presentes nesse mercado, né? E que existe uma demanda, e ela vem crescendo, por simplificação dos processos nos negócios, a integração com o uso da inteligência artificial, né? A gente comentou aí, o próprio aprendizagem de máquina. Além disso, né? Agora essa questão da tecnologia do Big Data, o advento do IoT, o 5G também vai impulsionar muita coisa, né? Porque vai nos permitir aplicações, né, e recursos que até então a gente não vem utilizando, né? E outra coisa, né, eu comentei do APL, né? O APL é a convergência aí do meio físico, um meio físico avançado para a rede Ethernet industrial, né? E que eu acredito que vai ser o destaque do futuro digital, Pedro, né, para as redes de automação, né? E por que eu acredito isso, né? Porque primeiro que, de uma forma geral, a indústria 4.0 e as plantas do futuro vão demandar cada vez mais características e funcionalidades envolvendo tráfego cada vez maior de dados, né? Porque quanto mais dado, mais informação, quanto mais informação, você pode facilitar o processo de tomada de decisão, né? E o APL, que é esse meio físico dessa rede Ethernet industrial, vai ser o cara que vai gerar, né, toda essa parte de catalisação para que isso se torne realidade. Então, questão da parte de nuvem, né? Então, os equipamentos que vão trabalhar no meio físico APL vão poder ser totalmente roteável aí, graças a mecanismo de UDP, TCP, IP, e os dados poderão ir dos instrumentos de campo até a nuvem, sem gateway, sem conversão de protocolo, né? Aliás, uma coisa interessante vai ser a convivência de vários protocolos compartilhando o meio físico APL ali, né? Então, imagina, você tem um equipamento Modbus, no mesmo segmento você pode ter um HART IP, você pode ter Ethernet IP, você pode ter Profinet, né? Ou seja, quem vai ganhar com tudo isso vão ser usuários e também os fabricantes, né? Certamente vai ter um tempo aí de maturidade da tecnologia e o próprio tempo de desenvolvimento, né? Que as empresas agora vão ter que desenvolver seus equipamentos com novos hardwares, né, para realmente atender os requisitos desse meio físico. Mas outras coisas interessantes, né? Esses equipamentos com APL, eles vão poder manusear vários bytes, né, quantidades grandes de bytes, com facilidade, inclusive com tempo de resposta menor, né?
vão permitir atualizações de firmware e funcionalidade de forma automática, né? Eles vão poder armazenar, por exemplo, manuais, arquivos para poder fazer interfaceamento. Hoje, por exemplo, vou configurar um equipamento hard. Ou eu tenho EDD, ou eu tenho um DTM de comunicação, né? Alguma coisa assim. E aí o usuário tem que ficar se preocupando se está com a versão certa, atualizando, né? Dessa forma, não. Está lá dentro do equipamento, na memória dele, já que ele tem capacidade para salvar uma quantidade grande de informações e dados ali, né? Ele mesmo pode verificar atualizações de tempo em tempo, lógico, né? Com a autorização do usuário, carregar isso automaticamente, né? De tal forma que evita esses erros de versões e com isso se mantém atualizado, né? Ou seja, fácil configuração através de web servers, praticamente é tudo que a gente sempre imaginou ou que alguns fabricantes ainda tinham isso de forma proprietária, né? E agora a ideia é você padronizar isso. Então, cara, vai aparecer muito equipamento, muito sensor com novas funcionalidades, né? Vão se aumentar as performances da parte de eficiência mesmo dos processos, né? Já que novos algoritmos poderosos estão sendo desenvolvidos. E mais do que isso, né? Interfaces aí de baixo consumo, de tal forma que você possa ter display LCDs, né? Com alta definição, facilitando ali a vida do usuário, quer seja de uma parametrização, configuração, calibração, diagnóstico, né? Por isso que eu digo, é algo em um outro patamar, né? É um salto aí que nós vamos ter, né, de benefícios e mesmo de produtividade de uma forma geral. Então, é dessa forma que eu vejo o mercado, o Pedro. Que isso, ufa, só informação aí de... Desculpa, acho que até alonguei um pouco aí, né? Mas já que você perguntou... Tirando informação, assim, de ouro, que eu já ia perguntar, qual que vai ser o destaque disso? Você já vem emendando tudo assim, muito bom, cara. Legal, legal. Até, né, se você observar, tudo isso que a gente conversou, né, esse bate-papo, algumas dicas, a nossa troca de experiência, né, você vê o seguinte, né, cada vez mais as empresas, elas acabam buscando profissionais que vão facilitar a tomada de decisão, né? Então, quanto mais conhecimento, né, o profissional tiver, melhor vai ser para a carreira, né, e a jornada a jornada profissional dele, né? Então, realmente, a PL é um dos tópicos aí para a moçada que está entrando no mercado de trabalho, ou mesmo, né, que já trabalham com redes industriais, estar atento, né, para ganhar conhecimento e realmente criar um diferencial para si, né? César, sinceramente, cara, eu gostaria de te agradecer demais por ter aceito aí o nosso convite. Foi um papo enriquecedor, eu aprendi muito. Por isso que é o guri da automação, sempre aprendendo. Gostaria de te agradecer muito, cara. Porque, tipo assim, a gente fala, né? A gente vê o profissional lá, a gente fala, não, é inacessível, mas você de prontidão ali aceitou o convite. E, muito obrigado mesmo, César. Pedro, eu que agradeço a gentileza, né, do convite, né? E pode contar sempre comigo aí, sempre que precisar de alguma informação, de alguma ajuda, né? A Vivaz também está de portas abertas, quando você estiver aqui na região e quiser nos visitar, né? Conhecer um pouco do que a gente faz, né? Do que a gente desenvolve aqui no Brasil, né? Então, sou eu que tenho que agradecer, né? E pode sempre contar comigo, eu sempre estou à disposição para compartilhar conhecimento, trocar experiência, porque eu vejo isso sempre como oportunidade de aprendizado também, né? A gente sempre aprende, né? Com cada pessoa que a gente... eu vou usar um termo tromba, né? Que a gente tromba aí, que a gente bate na nossa caminhada, na nossa jornada. Acho que todo mundo a gente acaba aprendendo um pouquinho, quer seja da parte profissional, pessoal. Então, eu sempre acabo aceitando os convites, né? Acho que uma ou duas vezes eu acabei não aceitando algum convite de entrevista por falta de agenda, né? Mas sempre que eu posso, a minha intenção é colaborar. Então, eu que agradeço a gentileza.
Então, para finalizar aí, César, eu gostaria que você deixasse assim uma mensagem aí para um empreendedor do Brasil que está aí também na luta, querendo empreender, que também acredita ali no seu produto, e também é uma mensagem para os profissionais, né, da área de automação, instrumentação, principalmente ali para o profissional da área de instrumentação, que com essa transformação digital, tudo mudando, então muitas das vezes ali o profissional pode achar que está ficando meio obsoleto, de lado, então tipo, uma informação, uma mensagem para esse profissional aí. Bom, inicialmente, para quem está entrando no mercado de trabalho e que quer criar seu negócio, né, eu acho que é recomendado que você faça um treinamento, busque consultorias, né? Hoje tem várias empresas, vários cursos online, né, gratuito aí, que permitem que você tenha um planejamento, que você conheça alguns pontos pertinentes à legislação, né, de tal forma que você já parta para o negócio conhecendo, né, tendo uma ideia do que você vai se deparar na prática, e disso você já nasce certo, né? E outro ponto, né, já implante a questão de gestão em todos os seus processos, por mais simples que sejam, desde o início, porque a partir do momento que você começa a crescer, as demandas vão aumentando, né? E às vezes você não vai ter um recurso disponível ali para colocar gestão. Então, é fundamental assim, comece com gestão, tá? Porque a chance de sucesso vai ser muito maior. Outro ponto seja determinado, né? As dificuldades vão aparecer, você vai ter N momentos em que vai querer desistir, né? Mas lembre-se que a partir do momento que você abriu o seu negócio, você tem um propósito, às vezes até um propósito de vida, né? Por várias vezes você vai errar, né? Não tem como não errar, né? Abrindo o seu negócio, tendo a sua empresa, mas isso faz parte dos acertos, porque é errando que você vai aprender. Certamente você tem que minimizar essa quantidade de erros, né? Principalmente aqueles que podem te trazer algumas consequências, mas errar no dia a dia faz parte. O importante é reconhecer o erro, né, e tomar as medidas para que da próxima vez você faça diferente e melhor. Então, independente do segmento, né, se você acredita, tem uma visão de negócio, está disposto a correr um certo risco, encare, né, esse risco com determinação, ousadia, com riscos controlados, certamente, que eu tenho certeza que você é capaz, né, vai ter a competência para fazer a coisa acontecer, né? Agora, deixa eu comentar então, né, já que o Pedro me perguntou a respeito, né, do mercado, do pessoal que está mexendo com instrumentação, né, e eu falei também dessa questão, dessa transformação digital que a gente está passando e que tem muita coisa que está por vir, né? A gente viu aí e vê que a cada dia, né, a gente tem um crescimento muito grande em termos de hardware, aí, que vem isso nos últimos anos, né? Mas que também tivemos um crescimento de hardware, e parece que o crescimento de hardware ele é exponencial. A cada dia a gente vê ferramentas poderosas, a gente vê aplicativos nos celulares, né? Mas que vai atingir patamares maiores, né? A gente já viu também um cenário muito parecido, né, na década de 90, e que naquela época, sem dúvida, os profissionais de automação eles ainda não estavam preparados para aquela realidade, que foi quando, na década de 90 e começo dos anos 2000, houve o advento das tecnologias Field Bus, né, e a gente viu muitos projetos tendo problema ou voltando para a tecnologia convencional, porque as equipes de trabalho elas não estavam preparadas, né? Então, agora com essa evolução da tecnologia, faz com que novas competências técnicas, né, comecem a aparecer e serem necessárias cada vez mais rápido, né? E aí o profissional ele vai ter que se adaptar rapidamente, porque as empresas vão cobrar por isso. Eles vão ter que se preparar, né, para essa nova era que a gente começa a vivenciar, por aprendizado contínuo, né? Não adianta achar, vou sair do meu curso técnico, vou sair da faculdade, da universidade e não vou mais estudar. Não, pelo contrário.
Agora, e de forma mais marcante, o aprendizado vai ter que ser contínuo, né? Promovido aí pelas grandes disrupções, né? E pela importância também de habilidades fundamentais humanas, né? A gente acabou falando muito do técnico, mas lembra que o comportamental, né, são características aí importantes, inclusive que os avaliadores e os gestores levam isso em conta, né? Lembrar que o trabalho em equipe é algo importante, que a gente às vezes é muito individualista, né? E trabalhar em equipe também é um grande desafio, principalmente que nós vamos ter que respeitar os pontos de vista de outras pessoas, né, e trabalhar com as características diferentes de cada um, né? Então, o mercado, de uma forma geral, ele não vai ter mais como foco principal, talvez, o desempenho de funções repetitivas, né? Isso cada vez mais está ficando de forma automatizada, e os profissionais também vão ter que aprender com novos critérios de gestão, né? E a tendência é o que? As empresas cobrar índices cada vez maior de produtividade, as tarefas burocráticas e operacionais ali, elas vão ser cobradas, de uma certa forma, vão ser cobradas com uma maior eficácia do profissional, né? Então, a gente vai ver nesse mercado de trabalho mudanças, né, eu diria até drásticas em seus mais diversos patamares, né? As novas tendências, os novos cargos devem ser inseridos aí com essa demanda, e não só, né, em termos de recurso humano, a área de recurso humano em si vai ter que trabalhar para inovar na gestão também, né? Porque vão surgir novos cursos de qualificação, novas formações, e vamos ter que preparar profissionais para essa transição desse mercado digital, né? Tudo indica, tá? E aí, que eu acho interessante, porque quem está indo para o mercado de trabalho agora tem que estar preparado, né? Porque vai haver uma demanda de profissionais qualificados. Mas, por outro lado, entendam que toda essa parte de instrumentação, alguns cursos técnicos estão deixando de lado. Mas a gente vai continuar precisando do profissional que entenda de processo, de medição de pressão, de temperatura, né? De posicionador, de válvulas e das outras grandezas analíticas, né? Agora, todo esse cultivar e despertar por tudo isso, né, vai passar por uma cultura. E as empresas também, elas buscam profissionais com o que a gente chama de cultura de ownership, que é aquele cara que eles colocam no lugar do dono, né? Ele se dedica dentro dos processos e com a visão da empresa, né? E ele se comporta como dono. Então, cada vez mais também é importante essa visão para o profissional que está indo para o mercado, né? Ter esse requisito. Outra coisa, o profissional vai ter que estar sempre atualizado, né? Mantendo aí em constante desenvolvimento e até por várias vezes se reinventando, né? Para acompanhar a tendência tecnológica e a mudança e necessidade do mercado como um todo, né? Porque assim, senão ele vai ser excluído mesmo, né? Então tem que estar atento a essa nova realidade, essa nova exigência, cada vez mais do conhecimento técnico, da criatividade em trabalhar com a própria tecnologia, da própria condição de análise de dados, né? A gente falou aí dos adventos, das coisas, né? Relacionado ao Big Data, mas quem está caindo no mercado de trabalho ou está em busca por algo novo, poderia, de uma certa forma, explorar, né? Essas novas exigências aí, demandas do mercado. Agora, além disso, uma coisa que eu sempre recomendo, né, e que eu também adotei, né, eu sempre procurei ter um pouco de conhecimento, né, nas diversas áreas, de forma a ter uma capacitação multidisciplinar, né, técnica aí, de forma flexível, lógico, naquilo que realmente é o meu dia a dia, eu vou bem a fundo para poder explorar o conhecimento, né, e transformar aquilo numa oportunidade de negócio, mas é importante, né, que o profissional esteja atento a esses detalhes, né, e de cada vez mais, né, as empresas elas estão em busca
por profissionais com esse tipo de olhar, com essa competência, com a inteligência emocional bem preparada para ter um trabalho em equipe. Logo, esse profissional ele vai liderar uma equipe, aí ele tem que ter um jogo de cintura, né? Tem que trabalhar ali com o controle emocional, com a inteligência emocional, né? Ou seja, não só o lado técnico, mas o lado de comportamento também é algo que eu recomendo, né? Que os profissionais estejam atentos. Então, Pedro, eu acho que é isso, né? Eu acho que o profissional, vou chamar ele da indústria 4.0, ele precisa buscar a qualificação, né? E que com certeza, tendo isso, excelentes oportunidades vão aparecer, tá? Então, em resumo, eu te comentaria dessa forma. Dicas de ouro. Questão e os ouvintes aí já pega essas dicas aí já para colocar em prática, porque eu particularmente aqui hoje estou aprendendo bastante. Questão, César, mais uma vez, te agradeço muito. Com certeza, em alguma oportunidade, eu quero sim lá conhecer a Vivaz, lá conhecer aquele processo. E para você, cara, aqui no site, no podcast, eu sei que você tem muito conteúdo, artigo demais aí. Porta tá aberta, se quiser lançar, o que você inventar, a porta tá aberta aqui no site do Guri da Automação, no IOCast. E muito obrigado mesmo. Bom, Pedro, eu que agradeço a gentileza, né, pelo convite. Foi muito bom esse bate-papo. Acho que você tocou em pontos importantes, né, para os profissionais que já estão no mercado e mesmo aqueles que estão em busca de novas oportunidades, né? E a Vivaz sempre vai estar de portas abertas, pode contar com a minha colaboração. Então, mais uma vez, eu que agradeço a gentileza pelo convite. Sucesso aí para você, tá? Tudo de bom, fique com Deus. Então, esse foi o IOCast e eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!